you are not pretty enough to be an actress. You have to find something else that you want to do, because you're not going to make it. I used to drive around at night and listen to music because I couldn't sleep. And I was driving around and I was wishing so badly that I had someone to talk to, a friend, someone, and I didn't. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente vem em comemoração à estreia do volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things falar sobre a nossa Joyce Byers, né, gente? A Winona Ryder, e contar um pouco sobre a vida dela. Afinal de contas, gente, como essa mulher conseguiu superar a destruição que Hollywood já trouxe um dia pra vida dela? Porque, de verdade, gente, pesquisando para esse script, a gente chegou à conclusão que Winona Ryder já sofreu mais que Jesus. Ela é real, uma mulher que já passou por muita coisa. Lógico, muitos de vocês, talvez pessoas mais novas, não a conheciam antes, mas ela é uma atriz que tem anos de carreira, aproximadamente, assim, quase uns 40 anos, praticamente, que ela está, né, desde muito jovenzinha que ela atua, que ela tá no olhar público, e, cara, ela já passou por muita coisa, desde relacionamentos que não deram certo, até a tentativa de roubo. A gente vai contar um pouco pra vocês, porque, olha, Hollywood já tentou destruir essa mulher de várias formas, e que bom que ela deu a volta por cima. Então, se você caiu nesse canal, sabe que a gente tá cobrindo muitas coisas de Stranger Things aqui, mas a gente também fala de casal, de fofoca, de música, enfim, de qualquer coisa e qualquer pessoa desse mundinho dos famosos. Então, se você gosta dessas coisas, provavelmente esse é o canal pra você. Então já se inscreve, já dá like, já comenta. Se você puder também, gente, tem uma forma de ajudar seus criadores, que é o Super Thanks, que é o valeu. Ali do lado do botãozinho de gostar, tem ali um valeu, um coraçãozinho. Você pode doar, né, uma quantia que você achar interessante pra nos ajudar aqui, porque o YouTube paga muito nossos criadores, gente. Exato. Se vocês quiserem continuar nos ajudando, segue a gente nas redes sociais ao lado também. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem Twitter. Estamos em todo lugar nessa internet, é só seguir a gente, é muito fácil. Winona Laurel Horowitz, mais conhecida como Winona Ryder, nasceu em 29 de outubro de 71. É uma atriz estadunidense nascida no estado de Minnesota, próxima à localidade de Winona, inspiração para o seu nome. E a vida dela já começou muito complicada. Pra quem não sabe, a Winona é judia, então ela já cresceu sabendo tudo sobre o Holocausto, tudo que aconteceu nessa época, e ela falou que esse foi um dos principais medos dela quando ela era criança. Que ela costumava, inclusive, dormir do lado de fora da porta do quarto dos pais dela, porque ela ficava com muito medo. Um dos maiores medos dela era alguém bater na porta da casa dela e levar eles pra algum lugar. Ela tinha muito medo disso. Eu costumava ir à biblioteca e ver livros sobre isso. Eu não conseguia parar de virar as páginas e pensava, isso é horrível, por que eu estou fazendo isso? Então percebi que talvez estivesse procurando por minha família, por alguém que eu conhecia. Inclusive, em 2020, ela estreou uma série chamada Plot Against America, que é exatamente sobre os nazistas dominando o mundo, e ela falou que ela tinha aceitado o papel exatamente por isso. Era uma ótima forma dela poder expressar toda a sua origem. A Winona passou toda a sua infância em um lugar onde não tinha internet, mas desde muito novinha ela já sabia que ela queria ser atriz. Ela inclusive escolheu seu nome artístico, né, Winona Ryder, por causa do cantor Mitch Ryder, que seu pai era apaixonado. E no início da sua adolescência ela entrou no conservatório de arte lá em São Francisco e já começou a sua caminhada para se tornar uma das maiores atrizes que o mundo já viu. Inclusive nos primeiros testes ela foi reprovada, mas ela continuava tentando, até que ela conseguiu seu primeiro papel principal em Ciranda de Ilusões. E ela tinha apenas 17 anos quando ela estrelou no papel que mudaria a carreira dela, que revelaria ela como atriz pro mundo inteiro, que foi Beetlejuice. E depois disso ela estrelou vários filmes icônicos, como Edward Mãos de Tesoura, Little Women, Heathers, enfim, ela se tornou uma das maiores atrizes dos anos 90. Literalmente, tipo assim, os anos 90 foi infestado de Winona Ryder. Mas, cara, quando a gente vai dar uma olhada na vida dela, quando ela era mais nova, não era bem assim, mesmo ela tendo 17 anos, estando aí, né, estrelando papéis grandes. Pô, imagina você ir numa escola com uma pessoa super famosa, igual a Winona Ryder era quando ela tinha 17 anos, 18 anos. Você pensaria assim, pô, eu vou tratar essa pessoa bem, né? Às vezes a gente fica até, aquela coisa, né? Starstruck, né, com a pessoa. A gente fica tipo assim, meu Deus, a Bruna Marquezine é minha colega de sala. Todo mundo pensaria que isso seria uma coisa legal, mas não era o caso. As pessoas eram bem hostis com ela, na verdade. Ela, inclusive, chegou a dizer pra Marie Claire Kay que chamavam ela de bruxa. Tipo assim, que a galera abominava ela, tratavam ela super mal. E o Winona, desde que ela, tipo, estreou aí no cenário pop, né, e ela mesmo teve esses papéis que deixaram ela tão conhecida, ela sempre foi uma pessoa que não se conformava, né, que não era conformista aos padrões da época. Ela sempre foi tida como um fashion icon, uma pessoa que
rompia tendências, que ditava tendências. E isso era um pouco diferente para as pessoas que vieram ali de mentalidade de uma cidade pequena. Ela chegou a dizer assim, nos anos 2000, que a galera realmente não aceitava o fato que ela não se conformava ali, né, dentro daqueles padrões impostos, né, que as meninas tinham que usar certo tipo de roupas na escola, ou até mesmo na época da faculdade, e que por isso ela sofria muito bullying, que a galera era muito escrota com ela. Então, desde sempre, ela teve essas pessoas hostis do lado dela. E quando ela foi, né, mais tarde, quando ainda mais famosa em Hollywood, bom, não era muito diferente. Mas nos anos 2000, em entrevista pra Harper's Bazaar, ela chegou a dizer que a vida é um eterno full circle, né, gente? Que as pessoas que faziam da vida dela um inferno quando ela era uma adolescente na escola, depois que ela realmente ficou muito famosa ali, um pouco mais velha, eram pessoas que pediam autógrafos pra ela. Ou seja, você já pensou, tipo, você dá a volta por cima de tal maneira que o seu valentão vai lá e vira seu fã e fala, me dá um autógrafo. E foi ali nos anos 90 que ela chegou a trabalhar de novo com o Tim Burton, né, um dos caras muito importantes aí pra alavancar a carreira dela, e ela chegou a contracenar com uma pessoa que seria, né, o seu namorado de muito tempo, o Johnny Depp. E talvez seja a maior assinatura da carreira de ambos, né? Porque Edward Mão de Tesoura é um clássico, né? Todo mundo já viu. Se você não viu, vai ver que é um filme maravilhoso. E bom, Winona e Johnny Depp se tornariam um casal icônico no mundo pop. Talvez a gente possa até trazer essa timeline aqui, tá? Porque realmente, acho que foi o primeiro celebrity couple muito gigantesco dos anos 90, assim. Era muito louco a perseguição e bom, o relacionamento deles teve altos e baixos. E como a Nath já disse, eles eram o it couple dos anos 90. Com certeza eles eram aclamadíssimos. O namoro deles era extremamente publicizado. Todo lugar que eles iam, tava todo mundo lá com as câmeras em cima deles, tirando foto, porque todo mundo queria foto dos dois juntos. Até porque os dois são muito bonitos e muito famosos, então todo mundo queria saber um pouquinho mais sobre a vida deles. E eles ficaram juntos durante 4 anos, eles chegaram a ficar noivos durante esse tempo. Inclusive o Johnny Depp fez uma tatuagem em homenagem a ela naquela época, ou seja, todo mundo acreditava que eles iriam ficar juntos por muito mais tempo. Só que a gente tem que lembrar também que a Winona era muito jovem quando eles começaram a se relacionar. Ele foi tipo o primeiro namorado dela, o primeiro grande amor da vida dela, a primeira experiência amorosa dela, então pra ela foi muito intenso. Foi uma coisa que realmente marcou muito a vida dela, e quando acabou, também deixou uma ferida muito grande nela. Quando esse relacionamento terminou, a Winona não estava em um momento muito bom da vida dela. Com certeza isso foi um baque gigantesco pra ela. Ela acabou de perder o primeiro grande amor da vida dela. Então, por causa disso, ela não estava em um estado muito bom mentalmente. Ela estava em um hotel e ela acabou pegando no sono com um cigarro aceso. E ela quase botou fogo no lugar inteiro com ela dentro. Ela quase causou uma tragédia naquela época. E ela disse que aquele momento foi tipo um despertar pra ela, que ela percebeu que ela precisava fazer alguma coisa, que do jeito que ela tava não dava pra continuar. E aquela coisa, né, gente? Azar no amor, sorte no trabalho, que enquanto a vida amorosa dela tava decaindo, a carreira dela só alavancava ainda mais. Ela teve 2 indicações consecutivas ao Oscar. Ela estava realmente tomando o mundo. Mas ao mesmo tempo, nos bastidores, ela também tinha que enfrentar muita barra. Bom, como a gente falou já antes, ela é uma menina, né, de ascendência judia, e ela já enfrentou muito antissemitismo em Hollywood, né? O antissemitismo é a mesma coisa do racismo com negros, só que com pessoas semitas, né? Com pessoas de origem judaica, e ela já enfrentou isso à beça em Hollywood. Inclusive, ela chegou a dizer em uma entrevista que ela chegou até a perder a conta de quantas vezes ela já ouviu as pessoas ficando chocadas pelo fato que ela era judia. Falando assim, gente, você é bonita demais pra ser judia, como assim? Ela ainda chegou até a falar sobre Mel Gibson. Mel Gibson e antissemitismo é uma coisa que andam lado a lado. Se você pesquisar sobre o histórico do Mel Gibson, você vai ver as barbaridades que esse homem já falou, e com a Winona não seria diferente. Mel Gibson estava fumando um charuto, estávamos todos conversando, e ele disse ao meu amigo que é gay: ah, espere, eu vou pegar AIDS. Então surgiu algo sobre os judeus, e ele disse: você não é uma trapaceira, foi apenas estranho, um momento estranho. Eu estava tipo, ele é antissemita e ele é homofóbico, e ninguém acreditou em mim. Isso é só o início dos problemas. Nossa, mas esse episódio, pra mim, é um dos mais horríveis da lista. Ela tava tendo um pouco de dificuldade de chorar, de entrar ali no personagem, porque pra quem é ator, a gente sabe que tem esses métodos pra você, tipo, realmente sentir o que a personagem tá sentindo. No set de Drácula, né, ela atuou junto com Anthony Hopkins e com Keanu Reeves. E o Francis Ford Coppola, que era o diretor do filme, chegou a dizer pra eles assim: por que vocês não insultam ela? Tipo, sendo que você é totalmente antiprofissional. Obviamente, os dois se recusaram, né, porque o que o Francis tava falando, chama ela de puta, chama ela de vadia, chama ela de não sei o que, insulta ela na vida real, que quem sabe ela leva essa emoção pra dentro do personagem.
E assim, isso acontece muitas vezes, a gente tentar pegar uma coisa que aconteceu na nossa vida real enquanto a gente tá atuando. Eu pensei, perdi meu pai, perdi minha mãe, não sei o que. Eu vou pensar nisso aqui pra trazer essa emoção, esse chorinho aqui pra cena. Mas isso, imagina, você pedir pra alguém, 2 profissionais, insultarem uma outra profissional que tá em cena, todo mundo trabalhando, sendo que, tipo assim, existem outros métodos pra isso. O cara foi super escroto, ainda bem que o Keanu e o Anthony Hopkins se recusaram a isso, mas olha que coisa atroz, que coisa traumática que ela teve que passar sendo uma atriz tão jovem na época. Claro que não funcionou, né? Não me fez chorar. Eu fiquei tipo, é sério? Essa é a sua estratégia? Teve quase que o efeito oposto. Ela chegou a dizer, né, na política da boa vizinhança, né, que ela chegou a fazer as pazes com o Francis, né, o diretor, mas que foi ali que a amizade com o Keanu nasceu, que ela viu, esse é um cara maneiro. E eles são amigos até hoje, inclusive, né? E, cara, uma das marcas registradas da Winona Ryder nos anos 90, na verdade, durante toda a sua carreira, era o quanto ela era bonita. A beleza dela era uma das marcas registradas dela. Todo mundo comentava sobre. Haviam músicas, filmes, séries, o tempo inteiro comentando, falando, né, sobre o quanto essa mulher é bonita. Ela era um fashion icon dos anos 90, todo mundo tinha crush nessa mulher, então é até difícil a gente pensar que ela já ouviu algo diferente disso. Mas sim, gente, muitas vezes ela chegou a ouvir, inclusive, que ela não era bonita o suficiente para Hollywood. Sim, Winona Ryder, o símbolo da beleza dos anos 90, já ouviu que não era bonito o suficiente. Lembro-me de uma vez em particular, estava no meio da audição e no meio da frase quando o diretor de elenco disse: ouça, garota, você não deveria ser atriz, você não é bonita o suficiente. E esses diretores que já disseram isso pra ela ao longo da vida quebraram a cara, né? Inclusive o Ben Stiller, que já foi colega dela em Reality Bites, chegou a falar que todo mundo que ele conhecia tinha um crush na Winona, botando todos esses diretores pra mamar. E, obviamente, com todas essas coisas que já aconteceram ao longo da vida dela, obviamente a saúde mental dela também não iria aguentar. E ela fez uma coisa que ninguém fazia na época: falar sobre saúde mental. Em 99, ela comentou em uma entrevista sobre a sua saúde mental, sobre a sua depressão, sobre a sua ansiedade. Ela falou que ela sempre foi uma pessoa ansiosa desde a infância e que a fama só piorou isso pra ela. And I saw myself on the cover of Rolling Stone magazine, and it said something like, Winona Ryder, the luckiest girl in the world. And it broke my heart because there I was, you know, in so much pain and feeling so confused, feeling so lost in my life. E ela falou também que com 20 anos ela se internou em um hospital psiquiátrico para poder ajudar ela a se recuperar da depressão e da ansiedade que estava muito pesado na época. E desde então ela sempre falou que nunca se arrependeu de falar abertamente sobre sua saúde mental, que ela fica muito feliz de poder compartilhar suas experiências com outras pessoas. Agora, talvez o episódio mais icônico e infâmio da lista seja o episódio do furto. Esse episódio foi uma coisa tão, assim, grande e destrinchado na mídia, que virou bordão. Chamar as pessoas de Winona significava que você fazia shoplifting, que é tipo ter cleptomania, ou roubar por diversão, ou meninas ricas que faziam isso pra chamar atenção. And the rich girl shoplifts for kicks. You're welcome, Winona. E o que aconteceu? Em 2001, ela foi presa em Beverly Hills por estar cometendo furto. Ela furtou o equivalente a $5 mil em acessórios, objetos e afins ali na Saks, que é uma loja super famosa ali, super chique de departamento. Ela também foi acusada de estar sob influência e com posse de drogas. E o médico da Winona Ryder até chegou a ter sua licença revogada, porque de fato ele prescreveu remédios pra ela quando ela não precisava. E 1 ano depois, ela foi condenada a 3 anos de prisão em liberdade condicional, 480 horas de serviço comunitário, além de pagar cerca de $9 mil em multas e restituição à loja. Ela também foi submetida a um aconselhamento psicológico para tratar o vício em medicamentos e a cleptomania. Ela chegou anos depois a dizer que esse foi um período muito conturbado na sua vida e que ela perdeu muita coisa com isso, porque ela era a it girl maior dos anos 90. Ela era, tipo assim, um ícone mesmo na moda. Ela era uma coisa meio Zendaya. Calma, vamos tentar explicar. Igual a Zendaya permeia por vários lados. Ela canta, ela é it girl, ela é da moda, ela é uma ótima atriz, ela é exec. A Winona tinha um pouco disso tudo. Se você for pensar, talvez ela seja a primeira grande exec. Mesmo ela não sendo da Disney, ela, né, estourou ali nos anos 90 como adolescente, depois foi crescendo e tendo muito reconhecimento em várias áreas. E isso acabou por completo com a reputação dela. E ela passou de it girl, a mulher que estampava as maiores capas de revista e estrelava os maiores filmes dos anos 90, pra aquela menina que roubou a Saks Avenue, aquela menina que é cleptomaníaca. E isso era uma coisa, um estigma que acompanhou ela durante anos. Se você é uma pessoa um pouco mais velha, talvez vocês tenham ouvido esse tipo de piada vindo dos seus pais. Meus pais faziam piada
fascinada com isso. Era algo realmente, se a pessoa gostava de cultura pop, conhecia um pouco da cultura pop americana e conhecia da Winona Ryder, foi um estigma que ela nunca, ou pelo menos durante muito tempo, agora sim tá tudo bem, spoiler, mas que durante pelo menos uma década foi muito difícil pra ela se livrar. Acho que pra mim pessoalmente foi bom pra minha alma e outras coisas ficaram afastadas. No quadro geral, vejo isso como algo que abriu a porta pra eu fugir. Tudo que fiz foi atuar. Ela disse isso, inclusive, em entrevista, porque depois de todo esse episódio, ela chegou a ficar anos afastada. E ao contrário do que todo mundo pensava, que, pô, a pessoa já tá passando por um escândalo gigantesco, vai ficar afastada, aí é suicídio da carreira total. Foi o que deu a força pra esse grande comeback na carreira dela. Ainda bem que ela tirou esse tempo pra ela mesma. Inclusive, em 2003, o diretor Woody Allen chegou a dizer que ele queria muito que ela fosse a protagonista do filme dele, Melinda e Melinda. Ele já tinha trabalhado com ela antes, mas que ele entendeu, apesar de ter ficado muito chateado e ter pensado todo esse script e filme em volta dela, de poder escalá-la, que ela não tava no momento bom pra estrelar nada no momento e tal. Ou seja, ela era benquista em Hollywood, ela tinha pessoas que olhavam e torciam por ela, né? Mas ela teve que tirar esse tempo pra si mesma. Um outro episódio muito triste na vida da Winona foi a perda de uma de suas melhores amigas, a Brittany Murphy. Elas se conheceram em 99, no set do filme Garota Interrompida, é um filme maravilhoso, inclusive a gente recomenda muito que vocês assistam. E desde então elas foram muito amigas, elas eram vistas juntas o tempo inteiro, foi uma amizade que durou 10 anos, assim, ininterruptamente. Inclusive, a Britney chegou a referir a Winona como a sua mentora, a pessoa que ensinou tudo pra ela em Hollywood. Só que em 2009, com apenas 32 anos, a Brittany Murphy faleceu de pneumonia e anemia, e esse episódio foi muito impactante pra Winona. Ela fala até hoje que ela não consegue assistir Garota Interrompida, ela não consegue assistir esse filme, faz muito mal pra ela. Depois disso, ela chegou a atuar em alguns outros filmes, como por exemplo Black Swan, né, com a Natalie Portman, mas não foram papéis de grande proporção na carreira dela. Ela só tava molhando ali o pezinho dela de novo pra... Voltando aos poucos. O que seria o grande comeback de Winona Ryder? Porque, gente, juro, tem tantas pessoas que nos anos 90 eram um momento e que nos anos 2000 aconteceu alguma coisa que a pessoa meio que foi enterrada pra sempre e hoje a gente só lembra com aquela nostalgia, pô, onde tá aquela pessoa? Onde é aquela pessoa? Mas nunca ninguém esperava que a Winona Ryder voltasse pra um mainstream tão mainstream igual o papel dela em Stranger Things. He's my son, Hop! My son! I'm going! Que talvez, depois de tudo isso, aos quase 50 anos, ela tenha tido o maior papel da sua carreira. É muito gozado pensar nisso. A Winona Ryder ter o seu maior papel, talvez, aos 50 anos. quê? E ela arrasou tanto no papel de Joyce Byers que ela ganhou indicações pro Globo de Ouro na época. E com esse papel ela voltou a ser o momento. Ela não só trouxe de volta todo mundo que já amava ela a acompanhar de novo o trabalho dela, mas também conquistou uma nova camada de fãs mais jovens que às vezes nem conheciam o trabalho dela antes. E ela começou a ficar muito mais ativa no mundo de Hollywood. Ela fez um filme em 2018, inclusive, com o Keanu Reeves, que é um dos seus melhores amigos, que é o Com Quem Será. Ela começou a participar de outras séries. Ela vai em muitos eventos em Hollywood. Ou seja, ela realmente voltou com tudo pro mundo da atuação. E ela também já chegou a dizer várias vezes em entrevista que ela tá no melhor momento da vida dela. E ela também chegou a dizer que ela está muito feliz no seu relacionamento de 11 anos com o designer Scott McKinley e eles estão muito felizes juntos. A gente fica muito feliz de ver ela voltando pro topo, que é um lugar que ela nunca deveria ter saído, porque de fato ela foi uma pessoa que teve altos e baixos na sua vida, que errou muito, mas aprendeu com seus erros, e ela só errou, gente, sério, né, passando pano, porque é uma vida muito sofrida. A vida de uma pessoa que é famosa no nível que ela era, desde os seus 17 anos, não deve ser fácil pra ninguém. Eu acho que, né, todo mundo que chega aí perto dos 30 entende o meltdown da Britney em 2007, entende a Winona em 2001, a gente entende, porque não é fácil. A vida adulta é foda, principalmente a vida adulta nos holofotes com milhares de pessoas te julgando o tempo todo. Então a gente fica muito feliz de ver que ela fez esse comeback glorioso com Stranger Things, né, faz promoções, se tornou uma das celebridades A-listers nessa nova geração, coisa que ela merecia ter sido desde sempre. Que pena que a carreira dela foi brutalmente interrompida por uma sucessão de eventos, né, infortúnios, e agora ela voltou pra onde ela nunca deveria ter saído, que é pro topo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vai acompanhar aí Stranger Things se você ainda não viu. Se você já viu, né, ou vai se preparar pra ver essa segunda parte da quarta temporada, comenta aqui o que vocês acharam. E é isso, a gente não tá fazendo isso no passado, esperamos que ninguém que a gente goste tenha morrido. E é sobre. Vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. Um beijo. Tchau.